Você sabia que existia uma gangue só de mulheres no Japão? As Sukeban eram um grupo de adolescentes delinquentes que criaram uma das gangues mais respeitadas e que lutavam contra o machismo, a objetificação feminina e quebraram todo aquele estereótipo feminino que o Japão tinha sobre as mulheres e assim deixaram um legado que serviu até mesmo para inspiração de subcultura pop. E hoje eu vou te contar a incrível história das Sukeban. Sukeban significa garota delinquente. Elas surgiram na década de 60 como um oposto às gangues masculinas nas escolas, que eram chamados de bancho. Eles não aceitavam mulheres no grupo. Eles eram um grupo só de meninos que se reuniam aí para fazer badernagem, fumar cigarro, brigas e esse tipo de coisa. Para contextualizar, o Japão nessa época, em 1960, ele estava se reconstruindo depois de perder a Segunda Guerra Mundial, sabe? De tomar a bomba e tudo mais. Então ele tinha muita destruição, poucos recursos para atender às necessidades básicas da população, o que acabou gerando muita revolta no povo. Eles estavam com um descontentamento, né, muito grande a respeito do governo atual, o que acabou gerando muitos incidentes e crimes juvenis, ou seja, adolescentes cometendo os pequenos delitos, sendo rebelde na escola, indo contra as normas do sistema. E o número de adolescentes delinquentes, eles cresceram 3 vezes mais após a guerra do que antes a guerra começar. Então a guerra, ela afetou todo mundo, inclusive as novas gerações, que tiveram que presenciar tudo isso, porque bullying nas escolas já é comum, e ainda mais somando com a pressão que os jovens japoneses recebem desde a infância, acabou gerando muito mais dessa rebeldia adolescente. E misturando com a falta de recursos, falta de estrutura, misturada com a pré-adolescência ali, criou o cenário perfeito para surgir as tais gangues de adolescentes delinquentes. Então, os bancho e a Sukeban, elas eram tipo os Tokyo Revenge da vida real, sabe? Um grupo de adolescentes que cometia alguns crimes de furto, cigarro, quebrar aquelas regras da escola, começaram a crescer muito e se organizar em bandos, e assim nasceram os banchos, que eram uma gangue escolar feita exclusivamente por homens. Eles não aceitavam mulheres, então era tipo os Tokyo Revenge mesmo. Só que também tinham garotas rebeldes e elas sentiam que não tinham espaço e por isso criaram o seu próprio grupo. Também existiam garotas adolescentes que eram meio rebeldes e aí quando elas viam que não eram aceitas nos grupos bancho, foram lá e falaram: você não quer me aceitar? Então ó, vou criar o meu próprio grupo também, tchau, obrigado. E elas criaram esse grupo justamente para lutar contra essas normas e padrões que o Japão tinha sobre as mulheres. As Sukebans, elas lutavam principalmente contra a objetificação e sexualização das mulheres. Então, enquanto as adolescentes japonesas tinham aquele uniforme fofinho, com uma saia bem curtinha, extremamente sexualizada, toda kawaii, as Sukeban, elas modificaram todo o seu estilo e aumentaram o comprimento das suas saias como uma resposta à revolução sexual que estava acontecendo na época. No caso, essa revolução sexual, ela trouxe uma liberdade sexual às mulheres. Ela surgiu como uma forma das mulheres expor e aproveitar melhor a sua sexualidade, porém acabou também passando uma ideia errada de que as mulheres eram sexualizadas demais, sabe? E acabavam sendo vistas exclusivamente como um prazer masculino. Então as Sukebans, elas aumentaram o comprimento da sua saia como um protesto a essa revolução sexual. No caso, a sexualização do uniforme escolar japonês. Elas não queriam ser vistas como um objeto de desejo pelos homens. E, gente, essa coisa de sexualizar a adolescente japonesa com aquele uniforme de sainha curta é normal até hoje. Hoje, pelo que eu sei, os uniformes das japonesas, elas não são aquela sainha extremamente curtinha, sabe? Na verdade, elas são um uniforme normal e tudo mais. Só que
esse. Tem muito homem que é viciado em hentai. Não tô falando de homem que gosta de anime. Eu também gosto de anime. Só que sabe aqueles viciados, aqueles otaku, sabe? É meio problemático, entendeu? Que eles têm uma fixação desses uniformes japonês. E aí você pode perceber o padrão. É uma sainha extremamente curta, um comportamento extremamente infantilizado, tudo muito sexualizado. E pelo que eu sei, hoje em dia o uniforme das japonesas, elas não são tão sexualizados assim. A saia delas é normal, o uniforme delas é normal, porém ainda existe esse fetiche bizarro, sabe? O Japão, ele é bem bizarro em relação à sexualidade, convenhamos, né? E outra característica da Sukeban é que elas tinham um cabelo descolorido ou tingido, que também ia contra o padrão japonês de ter cabelo preto, liso, e que é até proibido nas escolas do Japão de você pintar o cabelo. Eu lembro de assistir um vídeo de uma moça que ela era descendente de japonês e de brasileiro, ou seja, um dos pais delas era brasileiro e a outra era um japonês. Ela nasceu com essa mistura e acabou nascendo loira. Ela tinha, né, os traços asiáticos, os olhinhos puxados, a pele branca e tudo mais, só que ela era loira. E aí ela falou que quando ela estudava na escola japonesa, os diretores tentaram obrigar ela a pintar o cabelo pra se manter no padrão japonês, porque você não podia ter o cabelo de outra cor que não fosse preto. Então, assim, é uma rigidez extrema. As escolas japonesas, elas têm normas muito rígidas. E quando um adolescente aparece com o cabelo tingido ou descolorido, isso é visto como um ato de rebeldia mesmo. Elas também modificaram todo o seu uniforme escolar, usando meias coloridas, dobrando as mangas e também decorando os seus uniformes com símbolos das gangues, que podiam ser tanto kanji, que era aquele símbolo japoneses, ou slogans. E embora suas saias fossem compridas, as Sukeban, elas cortavam metade das camisas para expor o abdômen. E outro detalhe interessante é que elas escondiam facas e navalhas debaixo das suas saias, que servia tanto para se defender quanto para roubar ou para atacar outras facções rivais. Elas também usavam pouca maquiagem e afinavam a sobrancelha, ou seja, tudo que era padrão da mulher japonesa, as Sukeban, elas faziam ao contrário, porque a ideia de uma garota de ser rebelde, se comportar mal, ia contra, né, as normas de gênero de um país tão conservador como o Japão. E as Sukeban, elas queriam poder mostrar que a mulher japonesa, ela não estava ali só para casar e ter filho, que essa era a expectativa dos japoneses. Elas queriam mostrar que elas podiam cuidar de si mesmas, que elas podiam ter a sua independência e viver a sua própria vida da sua maneira. Porque vale lembrar que o Japão, ele é extremamente conservador, mas assim, de um nível em que as mulheres, elas que passam dos 25 anos, elas são chamadas de bolo de Natal. Porque o bolo de Natal passou da data de 25 de dezembro, ele é já considerado vencido, ultrapassado. Então, realmente, o Japão, eles têm uma ideia muito errada sobre as mulheres. E se elas não se casassem até os 20 anos, elas eram já consideradas velhas demais para ser mãe e formar uma família. Então, assim, elas não tinham uma expectativa de vida, de carreira. Elas eram criadas só para servir aos homens. É por isso que as Sukebans ficaram tão famosas, porque elas não eram vistas só como um ato de rebeldia. Elas eram uma forma de libertação feminina, uma forma daquelas garotas adolescentes conseguirem se expressar e ter uma certa independência num país tão rígido e conservador como o Japão. Outro fato interessante é que as Sukebans tinham um conjunto de regras e normas dentro das suas gangues, que eram seguidas rigidamente. Primeiro, que cada gangue possuía uma hierarquia própria, onde cada uma tinha uma forma de punir as garotas integrantes. E um dos meios de punição mais comum eram por queimaduras de cigarro. Você era punida caso você tenha roubado o namorado de outra garota, olha só,
ou se tivesse desrespeitado um membro superior, porque como elas tinham uma hierarquia, tinha o líder, tinha o vice-líder e, claro, tinha ali as subordinadas, que todas elas formavam como se fosse uma colmeia. As Sukeban, elas não eram só um grupo de garotas rebeldes, elas se envolviam em crimes pequenos, como furtos em loja de roupa, roubar objetos pequenos e, claro, brigas e violências nas escolas ou contra gangues rivais. Os crimes dessas gangues femininas atingiram um nível tão alto no Japão que os policiais eles tiveram que começar a espalhar panfleto alertando sobre a Sukeban. E caso uma delas fossem presas, elas eram acusadas pelo crime de menor de idade chamado pré-delinquência, ou seja, ao invés de pré-adolescência, elas eram pré-delinquente de tanta garota que tinha nos grupos da Sukeban. Para você ter uma ideia, o maior grupo registrado da Sukeban tinha mais de 20 mil meninas. Nem a Yakuza tinha tantos membros naquela época. Então, assim, a Sukeban eram maiores do que a máfia japonesa na década de 60. E as Sukeban, elas ficaram tão famosas que chegaram a aparecer até mesmo em séries e animes. Um anime bem conhecido e que eu assisti é Fruit Basket, em que a mãe da protagonista era uma ex-Sukeban, líder de uma gangue conhecida como The Red Butterfly, porque no anime explica que quando ela andava de moto, ela andava tão rápido que as luzes pareciam uma borboleta vermelha. E na escola, a amiga da protagonista também é uma Sukeban. Ela usa uma saia longa, cabelo loiro e é bem durona. E também eu acho que já foi visto ela com uma espada em alguns episódios quando ela foi proteger a protagonista. Bem legal, né? Outro anime famoso é da Sailor Moon, onde a personagem Sailor Júpiter, ela foi pensada para ser uma Sukeban. Então todo o design dela foi pensado para ela parecer uma Sukeban. É por isso que ela tem uma saia longa e um jeito assim mais durona, mais de valentona, sabe? E já nos cinemas tem 2 filmes, ou melhor, uma série de filmes com protagonistas Sukebans, que são a Girl Boss e a Terrifier Girls High School. E também tem mais um filme que eu pesquisei pelo YouTube e parece uma série assim, bem de dorama mesmo, sabe? Onde as protagonistas são Sukebans, mas tipo assim, elas lutam contra a violência, contra o crime, como se elas fossem heroínas, sabe? Aquelas protagonistas fortes, duronas, bem legal mesmo. Só que depois de um tempo, as Sukeban, elas cresceram, saíram da escola e se estabeleceram em vidas normais, restando apenas a subcultura pop para inspirar as garotas japonesas. Aí já viu, né? A mídia, tudo que ela pega, ela destrói, ela corrompe e, infelizmente, devido à influência da mídia, elas tiraram todo o propósito original da Sukeban, como a sua força, o protesto contra a sociedade, a liberdade feminina, e se transformaram apenas em personagens de animes e mangá seinen, que é um gênero mais voltado para homens. Então ficou aquela coisa assim, aquela pegada daquelas personagens de tsundere, sabe? Que elas são meio brigona, meio valentona, mas elas gostam do personagem, ou seja, perdeu todo mundo da história. E é por isso que essas gangues, elas não existem mais. E se existem, elas não são tão famosas quanto antes. Porém, independente do fim das Sukebans, o seu impacto, ele é visto na sociedade japonesa até hoje. Porque as expectativas das jovens japonesas de se casar e se estabelecer ainda prevalecem, né? Existem muito aquele tradicionalismo no Japão, mas a subcultura dessas gangues femininas ofereceram uma perspectiva diferente, uma vida diferente, que não seja só se casar e ter filhos, mas ter uma vida onde ela é a protagonista da própria vida. Um exemplo foi as Bozoku. É esse nome que tá aparecendo aqui. Uma gangue de motociclistas femininas, que elas surgiram depois que as namoradas dos motoqueiros de gangues masculinas se cansaram de ficar atrás da moto e decidiram ser a dona da moto. Assim como as Sukebans, elas podiam ser identificadas pelos seus uniformes bordados, tatuagens rosas e motos todas enfeitadas. Olha só que legal. Eu achei esse grupo de motoqueiras femininas no Japão
Japão super legal, porque eu tenho uma Intruder, né, no modelo clássico, e eu sou apaixonada por essas motos estradeiras. Eu tenho muita vontade de customizar a minha moto, e geralmente é mais comum que os homens gostem mais de carro, moto, mas geralmente eu percebo que os homens eles gostam mais daquele estilo esportivo, sabe, daquelas motos rápidas, e eu gosto muito daquelas motos estilo Harley, sabe, que quando você escuta o ronco daquela moto, nossa, é uma delícia de se ouvir. Eu faria muito parte de um motoclube de mulheres. E se fosse definir a vida de uma sukeban, é que elas não precisavam se curvar a nenhum homem e a nenhum sistema patriarcal. A personalização da moda não era apenas um estilo pessoal, era uma forma de protesto e liberdade contra os padrões impostos sobre as mulheres no Japão. Gostaram desse vídeo? Eu confesso que eu gosto muito da cultura japonesa. Ela é um país muito admirável pela sua organização, pela sua devoção, por ser um povo, sabe, muito organizado. A sua disciplina, ela inspira muitas pessoas. Os japoneses são extremamente estudiosos e trabalhadores, porém nem mesmo um país tão conservador está imune à rebeldia ou aquele lado mais obscuro, né, e expressivo das pessoas. Então, apresentar uma gangue de mulheres no Japão ainda foi realmente uma forma de revolução para as mulheres, e eu gostei muito da história. Eu quero saber se você quer que eu traga mais esse tipo de história no estilo documentário, contando histórias de personagens, e comenta aqui se você conhecia elas ou se você quer um vídeo só sobre as gangues de motociclistas femininas, e até o próximo vídeo.